Oi pessoal, sim, essa é uma aula de ética em ciência, uma aula que a gente vai iniciar de uma forma bem distinta em comparação ao que nós temos normalmente, né, no contexto presencial, né, com uma construção de empatia entre professor, alunos e os alunos entre si. Mas esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, ele tem demandado outras estratégias por parte de nós professores em como abordar esse momento tão especial que é uma aula, né, uma troca de aprendizados. Então, a partir dessa situação, a gente está se vendo desafiado a produzir, né, um conteúdo, produzir um material didático que possa ajudar vocês a conduzi-los um pouco nessa discussão dentro da fisiologia. E é claro que a ética na ciência, eu diria que é o passo fundamental para que a gente possa ter um domínio maior da ciência, um pensamento crítico, um pensamento mais estruturado em relação a qualquer área do conhecimento, em particular na fisiologia. Eu costumo sempre fazer uma preleçãozinha, né, uma introdução antes de chegar no conteúdo da aula, e é isso que eu estou fazendo nesse momento. Claro que de uma forma, né, também nova para mim, obviamente. E nesse momento introdutório, então, eu quero colocar aqui a filosofia e o pensamento crítico, que é o que nós vamos tentar construir um histórico desse pensamento nessa aula de agora. Eu diria que ela muitas vezes é pouco estudada, pouco vista, é alvo de pouca preocupação por parte de estudantes da nossa área, de ciências biológicas, ciências da saúde, porque nós temos um raciocínio muito cartesiano, muito pragmático. Quer dizer, tentar olhar só para aquilo que nos interessa e acabar esquecendo outras construções. E a filosofia, né, e a ética nos permitem justamente esse olhar um pouco distinto, né, um olhar um pouco mais rico sobre diferentes questões que envolvem a ciência, e é justamente isso que a gente quer analisar a partir de agora e dar um ferramental conceitual para vocês nesse sentido. É interessante que em muitos momentos o aluno que está fazendo doutorado e conclui o seu doutorado, o seu PhD, né, não sabe que esse título faz uma referência ao doutor em filosofia. E obviamente isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E ninguém entende muito bem que ser quase que um filósofo na área significa uma autonomia teórica sobre aqueles assuntos aos quais ele investiga, né? E essa autonomia diz respeito a não só entender o coletivo daquele assunto, como também construir hipóteses que sejam racionalmente adequadas e passíveis de serem testadas empiricamente. Então, a gente quer tentar resgatar um pouquinho esse espírito nessa aula de hoje. Então, boa aula para vocês, nos vemos. Grande abraço.